Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Eu quero falar um pouquinho hoje é dia do pastor, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre a força de um chamado. E o que me chama a atenção é que o Mateus estava ali na coletoria e Jesus chamou ele ali mesmo. E a partir desse chamado, ele então não ficou preso na condição e na situação que ele estava, ele apenas seguiu. É por isso a força de um chamado é o nosso tema de hoje. Jesus, ele havia voltado de Decápolis e quando andava ali em Cafarnaum, ele viu no posto de trabalho, cobrando impostos, Mateus. E Jesus chamou imediatamente ele para ser seu discípulo e ele seguiu. Este episódio ele mostra a soberania de Deus. Porque ele não chamou quem os homens achavam que deveria chamar. Jesus chamou quem Deus queria que ele chamasse. Aos olhos do povo, aquele não era o homem para ser chamado. Aos olhos de Deus, era exatamente aquele homem para ser chamado. Então, a soberania de Deus, ela não é compreensível pelos homens, mas é muito real no chamado. E isso me chama a atenção, porque nós vemos depois as pessoas reclamando a respeito do chamado de Mateus, porque Jesus se assentava com publicanos, com pecadores, e aos olhos de muitos Jesus tinha errado. Como pode chamar esse homem aí? Mas ele não errou. Ele nunca errou. Ele não erra. Isso apenas mostra a soberania de Deus. Ele chama quem ele quer, quando ele quer, do jeito que quiser. Então, é a soberania de Deus se evidenciando neste episódio. Este episódio também mostra o impacto do chamado. O impacto do chamado é tão forte que Mateus não resistiu. Mateus se desprendeu de tudo imediatamente e foi. A sociedade ficou empolvorosa quando isso aconteceu. Como assim? Chamar Mateus? Cobra impostos, ele rouba o seu próprio povo, como pode? Mas, se Jesus, ao olhar de muitos, se Jesus fosse o Messias, ele não teria chamado esse depravado. Como pode? Aí, chamou esse aí, Mas o impacto do chamado, ele mexe com todos. Não foi só com Mateus, não. Ele mexeu com toda a sociedade. Porque a força de um chamado, ele atinge a todos. Então, este foi o impacto do chamado de Mateus na sociedade, mas na vida de Mateus, o impacto foi tão forte que ele não resistiu, ele não questionou, ele simplesmente foi. Ele não olhou o que ele estava deixando para trás, ele simplesmente foi. E este é o impacto de um chamado. Não há nada em nós que não seja impactado pelo chamado. Este episódio também mostra o poder transformador de um chamado. Mateus era um corrupto. E ali ele fazia toda a sorte de depravação. Mas ele
a partir do chamado de Jesus na vida dele, ele se tornou um pilar da igreja primitiva. Então a gente vê aí o poder transformador de um chamado. Vocês acham que foi diferente na minha vida? Não foi, não. Não foi, não. Eu fui chamado no auge da minha vida profissional. Eu era empresário bem-sucedido. Eu tinha negócios com o Brasil inteiro. Mas a partir do momento que eu senti o impacto do chamado da minha vida, nada mais me deteve. Eu simplesmente conversei com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu sogro, com a minha sogra e fui. Eu só queria saber se o meu sogro, pastor, que eu admiro, não é admirável, eu admiro, se aos olhos dele, ele via que eu tinha condições de não escandalizar o nome do Senhor. E a resposta dele e da minha sogra foi que sim, que eles viam Deus na minha vida. Assim foi com a minha esposa também, e ela falou que via Deus na minha vida. Assim foi com os meus filhos. Eles também atestaram que havia Deus na minha vida. Por quê? Porque eu também era um depravado. Eu também era um depravado. Só que o poder transformador na minha vida foi impactante demais, que nada mais era importante na minha vida, a não ser o chamado. Eu tinha visão empresarial, eu queria construir um império. E todo esse desejo que eu tinha para as coisas terrenas, hoje é para as coisas de Deus. Eu não perdi a visão, simplesmente mudou o foco. Eu continuo com a mesma visão, eu tenho visão de negócios, só que hoje tudo isso é focalizado nas coisas de Deus, na obra de Deus. Então, houve uma transformação na vida de Mateus, assim como houve uma transformação na minha vida. As coisas que antes para mim era muito importante perderam o valor, derreteram. E novas coisas brotaram na minha vida, onde vale a pena entregar a própria vida por elas, que são as coisas de Deus. Muitas vezes eu vejo pastores reclamando, porque vida de pastor é sofrida, porque vida de pastor é solitária. Eu não tenho nada disso, irmãos. A minha vida de pastor é maravilhosa, maravilhosa demais, pelo fato de eu entender que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, aquele que me criou, que criou todas as coisas, ele tinha um propósito aqui na terra para a minha vida. Eu fazia parte dos planos de Deus para a sua obra terrena, assim como Mateus. Mateus foi um pilar da igreja primitiva. Deus me chamou para ser um pilar também aqui na terra, na sua obra. Que privilégio maior do que esse tem? Que privilégio maior do que este há na face da terra? O que eu posso me queixar da vida? De nada. Eu não tenho queixa nenhuma. Porque o privilégio que eu tenho, os anjos queriam ter. Pregar o evangelho. E o privilégio que eu tenho de cuidar do povo de Deus, que o próprio Filho de Deus veio cuidar. Ele me deu. Então o que eu posso querer mais do que isso, meus irmãos? Então esse é o impacto transformador. Jesus transformou a minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de ser um pastor chamado diretamente por Deus. Um chamado maravilhoso, que não existe nada mais na face da terra que satisfaça tanto quanto ser pastor. Não existe nada mais, não tem nada além disso na face da terra.
E eu tenho esse privilégio. Então, há um poder no chamado que nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas quem recebe um chamado de Deus, ele não se importa com o que está deixando para trás. Quem ainda se importa com o que está deixando para trás é porque não entendeu o chamado. Quando Mateus, ele foi chamado, ele deixou um trabalho rentável. Financeiramente era rentável para o Mateus. Socialmente ele tinha um status. Ele fazia parte da cúpula da sociedade. Ele tinha fama. Ele tinha fama, mas ele deixou tudo isso para seguir Jesus. Mateus, ele sentiu o impacto do chamado e abandonou tudo. Mas nós vemos lá no Antigo Testamento mais alguém que fez isso, que me chama a atenção e me chamou a atenção quando eu senti o chamado da minha vida, que foi Eliseu. E o texto de 1 Reis 19 diz assim, a partir do verso 19: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ele entendeu imediatamente o chamado de Elias. Tu já sabes o que fiz contigo, vai e volta. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e imolou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e o deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Quando eu li esse texto lá, meu coração se encheu. E eu fiz isso aqui. Eu matei as juntas de bois e com as cangas eu fiz o fogo e fiz um churrasco para o povo. Foi isso, eu investi tudo que eu tinha. Eu investi na obra de Deus. Tudo que eu tinha, tudo que eu era, eu investi na obra de Deus. Nunca me arrependerei, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiz de todo o meu coração. E esse texto aqui foi que me alegrou o coração, porque eu vi a alegria de Eliseu deixar os seus bens materiais. Ele matou os bois, fez churrasco. Quer dizer, ele se desfez de tudo o que ele tinha pela alegria do chamado. Então, quando a gente entende o chamado de Deus na nossa vida, não há motivo algum na face dessa terra para nos entristecer o coração. Quem recebe o chamado, entende o chamado, faz a diferença na obra de Deus. Eu abri mão de riquezas, eu abri mão, porque o que eu entendi do chamado que Deus fez na minha vida, dinheiro algum na face da terra é capaz de se igualar. E eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de andar com pessoas que tinham fama, que tinham muito dinheiro, e eu vi a miséria de vida que essas pessoas viviam, e eu falei: eu nunca quero viver assim não, eu não quero isso para minha vida não. Então eu louvo a Deus porque Deus me deu a oportunidade de ver a miséria que é apenas o dinheiro. A miséria. As pessoas só têm dinheiro, não tem satisfação, não tem nada aqui dentro. É uma miséria de vida, e eu aconselhava muita gente. E eu estava em jantares badalados,
E eu aconselhava aqueles que muitas vezes eu via na televisão todo feliz. Lá estava acabando em lágrimas de tristeza no coração, pedindo ajuda, a alma pedindo ajuda. Então eu tive o privilégio de ver isso e falar, eu não quero isso para a minha vida. Só que tem muita gente que tem o chamado de Deus que se corrompe por dinheiro, por fama, por prestígio. Tem muita gente que se corrompe. Eu louvo a Deus que eu tive o privilégio de ver a miséria que é antes do chamado, antes de me lançar no ministério. Eu vi tudo isso, eu não quero isso na minha vida. E quem me conhece sabe, eu não ligo para essas coisas. Então eu louvo a Deus, porque esse texto trabalhou muito o meu coração quando eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Quem entende o chamado de Deus nunca se lamenta pelo que teve que deixar. Os valores do reino são incomparáveis. Entender o chamado de Deus faz toda a diferença. Quem entende o chamado sabe por quem foi chamado e para que foi chamado. E quem reclama de tamanha responsabilidade nem entendeu o que está fazendo no reino. É por isso que quando eu vejo algum pastor se queixando, e hoje eu li algumas frases de pastores, por isso que eu falei no início, muitos pastores dizendo que vida de pastor é sofrida, é solitária. Ele não entendeu ainda o chamado, não entendeu o tamanho da sua responsabilidade. Quando a gente entende o chamado, a gente se deslumbra, sabe com o quê? Com a glória de Deus, com aquilo que Deus tem para nós. Imaginem, irmãos, Mateus ele era desprezado pelos seus compatriotas, mas agora ele iria andar junto com quem? Com o Messias esperado. Você acha que ele ia se lamentar de alguma coisa que ficou para trás? Ele iria andar junto com o Messias, andar com o enviado de Deus. Essa era a caminhada de Mateus. Então, ele entendeu o seu chamado imediatamente. Nós não podemos nos lamentar por muitas vezes passar por privações ou por dificuldades. Nós precisamos entender que o chamado de Deus, ele é mantido por Ele. Nem por nada e nem por ninguém. O chamado de Deus, ele é mantido por Ele. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Nós precisamos entender que a nossa satisfação está na alegria de servir. E é por isso que eu sempre falo para todos, ninguém me incomoda. Pode me chamar meia-noite, meio-dia, horário do almoço, a hora que for, pode me chamar. Nunca será incômodo para mim, porque eu entendi o valor do meu chamado. Eu entendi para quem é que eu trabalho, eu entendi quem é que me usa. E eu tenho o prazer de ser usado por Deus. E eu quero ser usado por Deus. Então nós precisamos nos satisfazer na missão de cumprir o nosso chamado. E para isso, nós precisamos deixar qualquer coisa para trás. Quem segue o chamado de Deus não tem tempo para olhar para trás. O chamado é tão impactante que nada mais lhe importa. Mateus não consultou família, não reivindicou salário, nem pediu um plano de carreira, apenas foi. Deus também testa quem Ele chama. Nós passamos pelo crivo de Deus, pela prova de Deus. E o texto de Lucas, capítulo 9, 58 a 62, eu vou ler só o 58 e 62, diz assim: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus não suporta aquele que olha para trás.
aquele que deseja desempenhar o trabalho das coisas de Deus, mas abastado com as coisas terrenas, coisas do mundo. Então, quem põe a mão no arado não olha para trás. Nós precisamos entender que Jesus aqui, ele falou a seus discípulos, ele falou testando os seus discípulos. Jesus ele não ofereceu nada para quem decidisse segui-lo. Ele apenas chama. E é isso a grande diferença daquele que entende e segue. Ele não reivindica. Mas, Senhor, eu estou servindo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Quem entende não faz isso, irmãos. Sabe por quê? O valor do chamado suplanta qualquer outro sofrimento que a vida possa nos trazer. O prazer de servir a Deus não tem nada mais que satisfaça além de servir a Deus. Então, irmãos, eu estou compartilhando com vocês como é para mim o chamado. E eu vi isso na vida de Mateus, eu vi isso na vida de Eliseu, e servir de inspiração para mim também. O que nós não podemos fazer é julgar a vida de um homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Vocês acham que Jesus não sabia o que Mateus fazia antes de chamá-lo? Sabia sim. Vocês acham que Jesus não sabia como era a vida particular de Mateus antes de chamá-lo? Sabia sim. Então, quando nós julgamos a vida do chamado, nós estamos passando à frente de Deus. Então, nunca julga a vida de um homem chamado por Deus, pois Deus ele sabe exatamente o que ele fazia antes de chamá-lo. Não cometa tal loucura. Ore pela minha vida, ore pela vida da liderança, porque nós somos enviados de Deus para servir vocês.